No vídeo de hoje eu vou responder umas perguntas feitas pelo Matheus Henrique sobre pesquisa na área de genética. E para começo de conversa eu tenho que explicar que existe muita pesquisa na área de genética, muita pesquisa principalmente na área de plantas e animais, principalmente focando na área de melhoramento genético de plantas e animais para agricultura, né? Faz sentido. E também tem muitos grupos de pesquisa que focam em bactérias, genética de moscas, conservação do material genético entre as espécies e coisas assim. Mas como o meu canal é sobre genética humana e aconselhamento genético, então as respostas aqui eu vou focar principalmente na parte de pesquisa em genética humana. A primeira pergunta do Matheus Henrique é: você poderia fazer um vídeo a respeito da pesquisa genética? Sim, e eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre a pesquisa genética no final do vídeo, porque tem mais coisa para falar. Então, vou responder primeiro as perguntas mais simples. A segunda pergunta é: qual a função de um geneticista dentro de um laboratório? O mais comum que você vai ver na pesquisa e também nos laboratórios assim, diagnósticos é que o laboratório é um laboratório de genética. Então, você não vai ter um geneticista sozinho trabalhando dentro de um laboratório com várias especialidades. Você geralmente tem o laboratório de genética e aí dentro desse laboratório as pessoas todas trabalham com genética. Então você tem, por exemplo, o laboratório de genética e morfologia, o laboratório de genética e biologia molecular, o laboratório de genética humana e médica, o laboratório de triagem neonatal. E aí todas as pessoas que trabalham nesse laboratório, elas são geneticistas, porque geneticista é um termo que especifica que aquelas pessoas, elas têm conhecimento e elas trabalham com genética. Então você pode ter as pessoas que trabalham nesse laboratório e uma pessoa pode ser um biólogo geneticista, a outra pode ser um biomédico geneticista, a outra é um farmacêutico geneticista, e o outro pode ser um médico geneticista que está ali analisando as técnicas. E aí, dentro de um laboratório de genética, geralmente na pesquisa, geralmente tem um supervisor, que é a pessoa que vai ficar supervisionando, vai ficar organizando tudo, que pensa nos projetos e faz um monte de coisa mais burocrática. E aí todas as pessoas que estão abaixo do supervisor, elas vão mandar relatórios, vão mostrar como é que estão as pesquisas que estão acontecendo, quais que são os resultados que as pessoas estão conseguindo, e vai falar para o supervisor, e o supervisor vai organizar reuniões e vai ver se o projeto está andando do jeito que eles gostariam e fazer modificações e tudo isso. E aí abaixo do supervisor geralmente estão as pessoas que realizam as técnicas e as pessoas que analisam. E não necessariamente são as mesmas pessoas que fazem a técnica e as pessoas que analisam. Então, para dar um exemplo, você pode assistir o meu vídeo sobre cariótipo, em que eu falo um pouquinho sobre essa técnica, mas imaginemos que um laboratório, então, trabalha fazendo cariótipo. E aí, o cariótipo é uma técnica que a pessoa vai analisar as bandas nos cromossomos, nas células, né? Mas até a gente poder ter uma lâmina ali para analisar no microscópio, alguém tem que ter coletado o sangue de uma pessoa, né, para usar como amostra, e tem que fazer toda uma preparação daquele sangue para você conseguir ter as células com os cromossomos visíveis na lâmina para a gente poder ver no microscópio. Então, alguém vai ser o responsável por fazer todo esse processamento da amostra para a gente conseguir ter essa lâmina, para que geralmente uma pessoa diferente, né, coloque essa lâmina debaixo de um microscópio e analise aqueles cromossomos, aquele material genético daquela pessoa. Então, resumindo, essa é a função de um geneticista num laboratório. Todo mundo que está ali no laboratório de genética vai trabalhar de alguma forma para o avanço da pesquisa na área de genética. E geralmente, então, as pessoas lá, elas estão ou realizando alguma técnica, que pode ser, por exemplo, ficar na bancada e cultivar célula e ficar pipetando coisinhas, fazendo PCR, por exemplo, fazendo experimentos com animais, então, treinando ratos para andarem em laboratório, esse tipo de coisa. Ou então, se a pessoa não está realizando uma técnica, ela está analisando essa técnica no computador ou fazendo
também uma análise na literatura. Então, antes de você começar um projeto e antes de você fazer os experimentos, você tem que dar uma pesquisa na literatura para ver se alguém já fez aquilo antes, para você ter um protocolo para você seguir, para você ter ideia do que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, também existe essa parte de muita leitura no laboratório. Mas, resumindo, é isso. Ou você faz a técnica, ou você analisa os seus resultados, ou você supervisiona tudo. A próxima pergunta do Matheus é: um pesquisador geneticista é um profissional responsável pelo avanço da literatura acadêmica? Então, sim, resumindo, qualquer pesquisador ele vai ser responsável pelo avanço da literatura acadêmica. Então, no caso do pesquisador geneticista, é só um pesquisador cuja área de estudo dele é a genética. E aí, a última pergunta dele é: o pesquisador geneticista é alguém que, de alguma forma, pode desenvolver algo e ou acabar ajudando alguém com alguma pesquisa? E eu achei essa parte muito interessante. Então, ele pergunta: de alguma forma pode desenvolver algo ou ajudar as pessoas? Então, resumindo, sim, pesquisador geneticista pode ajudar e desenvolver, não só de alguma forma, mas assim, de várias formas. E é por isso que eu deixei para falar um pouco da pesquisa genética para o final, para te dar uns exemplos de como essa área de pesquisa na área de genética é muito grande. Sobre essa parte de ajudar alguém com alguma pesquisa, eu queria falar que às vezes a gente faz pesquisa e pesquisa demora muito, então às vezes pode parecer que não está ajudando ninguém ou que é meio inútil porque demora muito, ou então porque a gente conseguiu um resultado assim que é um resultado negativo, que a gente estava procurando alguma coisa, a gente fez a pesquisa e aí no final da pesquisa a gente descobre que aquilo não serviu, o nosso tratamento não ajuda, ou então aquele gene não é responsável por aquela doença que a gente estava achando. E aí, nesses casos em que o resultado é negativo, a gente pode achar que a nossa pesquisa foi inútil, ou então a gente faz um mestrado de 2 anos, ou um doutorado de 4 anos. E aí, o resultado do nosso mestrado e o nosso doutorado se resume a uma imagem de como aquele gene está atuando naquele mecanismo de doença. Ou numa tabela em que a gente diz: essa doença é causada por tal e tal gene, e esse outro gene não, sabe? Então pode parecer meio inútil, meio frustrante às vezes, e parece que a gente não está ajudando ninguém porque a gente não está curando o câncer, ou a gente não está curando outras doenças. Mas na pesquisa a gente está sempre ajudando. Então, mesmo que de início no nosso estudo, então a gente tenha contato com pacientes com Huntington, por exemplo, que é uma doença neurodegenerativa, e o nosso intuito com aquele projeto é criar um tratamento para que essa pessoa não tenha mais essa progressão da doença. E aí, no final do nosso estudo, a gente não consegue ajudar essa pessoa, a gente não consegue tratar, a gente não consegue retardar o progresso daquela doença. A pessoa continua progredindo ali na neurodegeneração, né, do Huntington, mas a gente vai acabar ajudando, mesmo que o nosso tratamento não funcione, ou mesmo que a gente não ajude necessariamente aquela pessoa que a gente viu na clínica, que a gente queria ajudar a tratar o Huntington. Depois dos nossos 2, 4 anos de pesquisa, a gente vai ter ajudado. De que forma? Então, principalmente nesses casos de resultado negativo, a gente gasta os nossos 2, 4 anos ali pesquisando e a gente descobre que aquele tratamento não ajuda, ou então que aquele gene não está responsável por aquela doença. A gente pode publicar um artigo dizendo: olha, eu fiz isso aqui e não deu certo. Então, no futuro, alguém pode estar interessado também em estudar o Huntington, e aí essa pessoa vai chegar ao seu artigo e ela vai pensar: essa pessoa já fez isso aqui antes, então eu não vou gastar o meu tempo de dissertação, de mestrado e tese de doutorado de 2, 4 anos tentando fazer isso, porque alguém já fez e não deu certo. Então, de certa forma, você está ajudando através da pesquisa. Você pode não ajudar necessariamente aquela pessoa que tem aquela doença agora, mas você está contribuindo com a pesquisa, poupando o tempo de pessoas no futuro que não vão continuar fazendo as mesmas coisas que você fez e chegou a resultado nenhum. E outra forma de ajudar não diretamente aquela pessoa que tem aquela doença, que você curou a doença daquela pessoa, é quando você faz, então, a sua pesquisa ali, seu mestrado ou doutorado, e, como eu disse, parece meio inútil às vezes, você faz uma pesquisa assim longa
e o resultado que você tem é uma tabela dizendo, esse gene aqui está responsável por essa doença. E aí vira uma tabela num livro, uma tabela num artigo, uma imagem num livro. E aí parece meio inútil, mas isso vai ser usado por outros pesquisadores no futuro. Então, alguém que está estudando também o Huntington, eles vão pegar aquele gene e vão fazer estudos no laboratório deles. Eles vão pensar, tipo, como é que esse gene está afetando? E a partir desse mecanismo, desse gene, como é que ele está afetando essa doença, como é que eu posso fazer para pensar em um remédio que talvez haja nesse gene ou haja nessa proteína e a gente possa pensar num tratamento a partir desse mecanismo de funcionamento desse gene.